me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Diga assim comigo: glória, glória. Diga santo, diga santo, 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 Três palavrinhas só, eu aprendi de Deus é amor. Só foi o ensaio, vamos lá bem alto. Três palavrinhas eu aprendi. Diga bem alto, ele é amor. Vamos, aumenta o volume. Deus é amor. Deus é amor. Aleluia. Três palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é De terça-feira até aí a sua casa, mais um Tadel online, que falta, repito, que vocês estão fazendo aqui nessa noite. Como é bom
a gente poder, às terças-feiras, nós estarmos juntos aqui na igreja, uma noite de treinamento, uma noite onde Deus tem dado oportunidades para nós, de nós crescermos, estudarmos temas importantes, assuntos fundamentais, que vão dinamizar nossa liderança, que vão contribuir para nós termos uma vida mais dinâmica, como uma igreja em célula. Boa noite mesmo, que Deus abençoe sua vida, e que o Tadel dessa terça-feira seja um Tadel muito precioso para você, como já está sendo para nós aqui no templo da igreja, Primeira Igreja Batista em São Fidélis. Que saudade que nós já estamos, já há 3 semanas que a gente tem se reunido sem a presença dos irmãos, mas eu tenho certeza absoluta que aos domingos pela manhã, aos domingos à noite e essas terças-feiras, hoje já a terceira terça-feira, nós estamos sendo muito abençoados por Deus, nós temos sentido de uma maneira muito forte a presença de Deus aqui neste lugar, e eu tenho certeza que também você aí na sua casa tem sentido a presença de Deus. Hoje eu separei uma palavra muito preciosa para ministrar no Tadel dessa terça-feira. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 9, a partir do verso 1. Eu gostaria de ler esse texto e falar sobre um assunto que a gente já vem falando, que a gente já vem dando ênfase, e que eu acredito que mesmo nesse tempo que a gente não tem conseguido reunir as células presencialmente, por causa do momento que nós estamos vivendo de pandemia, esse surto aí de coronavírus, mas como a gente tem falado e crido de todo o coração, isso vai passar, daqui a pouco nós vamos retomar nossa vida, nossas atividades eclesiásticas, nosso ministério juntos aqui, de volta ao templo, mas eu tenho certeza que não seremos mais os mesmos. Eu tenho certeza que a igreja, após passar por esse tempo de pandemia, não será mais a mesma. É verdade que algumas pessoas parecem que não estão assustadas. Não sei se você tem tido essa impressão, quando você sai para fazer alguma coisa, parece que nem todas as pessoas tomaram de fato um susto, não é isso? Mas vamos ver como elas vão se comportar depois de tudo isso passar, e eu espero que tudo isso sirva para nós consagrarmos mais nossa vida a Deus, termos uma vida de oração mais abençoada. E é sobre isso que a gente quer tratar no Tadel aqui nessa noite. Por quê? Porque nas células nós não estamos podendo ter comunhão juntos, não estamos podendo cantar ali juntos, não estamos podendo ofertar, como as ofertas das células estão fazendo falta para a obra da Mar. A gente tem nesses últimos tempos canalizado as ofertas para a construção da Mar, como que as ofertas estão fazendo falta, mas eu tenho certeza que depois, quando retornarmos nossos encontros nas casas, nós vamos poder ofertar, vamos poder abençoar novamente, para logo logo nós concluirmos a obra da Mar. Queridos, hoje eu quero falar para você sobre como nós podemos desenvolver uma vida de oração consistente, uma vida de oração muito mais firme, uma vida de oração diferenciada daquela que até então, antes de todo esse momento de pandemia surgir, a gente não tinha ainda. Então, eu quero tomar por base a vida desse grande profeta, desse grande homem de Deus, que foi o profeta Daniel. Veja bem, capítulo 9, a partir do versículo 1, a palavra de Deus diz assim: Dario, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino babilônio. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos, veja bem, 70 anos de cativeiro, 70 anos aprisionados numa terra estranha. Irmãos, isso que Daniel viveu, isso que ele e o povo de Israel, nesses dias do profeta Jeremias e também de Daniel, eles vivenciaram, meus irmãos, está muito longe, creio eu, está muito longe do que a gente está vivendo, e isso vai passar muito rápido, em nome de Jesus nós cremos isso.
E Daniel segue então dizendo: por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco coberto de cinza. Ou seja, uma postura plena mesmo, a plenitude da humilhação, da humildade. Versículo 4, ele começa a oração dele e ele diz assim: orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei: ó Senhor, Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Nós temos cometido pecado e somos culpados, temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das suas leis. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados e a todo o teu povo. Senhor, tu és justo e hoje estamos envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém e todo Israel, tanto os que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhastes por causa de nossa infidelidade para contigo. Ó Senhor, nós e nossos reis, nossos líderes e nossos antepassados estamos envergonhados por termos pecado contra ti. O Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador. Apesar de termos sido rebeldes, não te demos ouvidos, Senhor nosso Deus, nem obedecemos às leis que nos deste por meio dos teus servos, os profetas. Todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, recusando-se a te ouvir. Por isso, as maldições e as pragas escritas na lei de Moisés, servo de Deus, têm sido derramadas sobre nós, porque pecamos contra ti. Cumpriste a palavra proferida contra nós e contra os nossos governantes, trazendo-nos grande desgraça. Olha que oração, irmãos, preste atenção, parece que é um profeta orando hoje, em nosso tempo, não é verdade? Aí ele diz assim: debaixo de todo o céu jamais se fez algo como o que foi feito a Jerusalém. Conforme está escrito na lei de Moisés, toda essa desgraça nos atingiu, e ainda assim não temos buscado o favor do Senhor, não hesitou em trazer desgraça sobre nós. Ele está dizendo: pois o Senhor nosso Deus é justo em tudo que faz. Ainda assim nós não lhe temos dado atenção. Mesmo diante de todo esse opróbrio, toda essa vergonha, todo esse cativeiro, a gente teima em não te dar atenção. A oração de Daniel, ele demonstra isso. Aí no versículo 15, ele continua a sua oração dizendo: ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo do Egito com mão poderosa, e que fizeste para ti um nome que permanece até hoje, nós temos cometido pecado e somos culpados. Agora, Senhor, conforme todos os teus feitos justos, afasta de Jerusalém, da tua cidade, do teu santo monte, a tua ira e a tua indignação. Os nossos pecados e as iniquidades de nossos antepassados fizeram de Jerusalém, do teu povo, objeto de zombaria para todos os que nos rodeiam. Ouve, nosso Deus, as orações e as súplicas do teu servo, por amor de ti, Senhor. Olha com bondade para os teus filhos. Por amor de ti, olha com bondade para os teus filhos, para o teu santuário abandonado, inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve, abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Senhor, ouve, Senhor, perdoa, Senhor, vê e age. Por amor de ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Meus irmãos, quero repetir para você nessa noite. Parece que essa oração está sendo feita nos dias de hoje. Parece que Daniel está vivendo aqui no Brasil, no século 21, e decidiu lamentar a maldade do povo, lamentar os pecados da nação, e ele se engloba, ele se encaixa
ele não sai do grupo, se isenta e se auto-justifica. Pelo contrário, ele se coloca no meio da nação, no meio do povo, e faz uma oração intercessória poderosa. Deixa eu dar para você um breve resumo sobre a vida do profeta Daniel nesta noite. Preste atenção, à medida que eu for falando, vê se você se identifica com alguma coisa, vê se tem algo que esteve presente na vida de Daniel, que também está presente na sua vida, ou alguma coisa que foi fundamental na vida dele, para ele ser o homem de Deus que foi, ter a interferência nas nações, nos ministérios, nos reinados, como ele teve a proeminência, a primazia, como ele foi relevante na história de alguns reinos. E a grande pergunta que eu faço para você: há alguma coisa que foi visível e notória na vida de Daniel enquanto líder, que tem sido na sua? Ou alguma coisa que nós precisamos trazer da vida dele para a nossa hoje, para a gente ter uma liderança mais dinâmica, fazer o trabalho de Deus através das células, principalmente, com mais contundência, com mais dinamismo, com mais eficiência? Preste atenção nesse breve resumo que eu quero deixar para você nessa noite de terça-feira. Primeiro, Daniel era judeu de uma família nobre. Quando os babilônios dominaram a cidade de Jerusalém em 605 a.C., ele e alguns outros jovens foram levados para o cativeiro. Alguns jovens inteligentes, alguns jovens que se destacavam, foram sequestrados, foram levados mesmo cativo para a Babilônia. Então o rei da Babilônia mandou que os mais capazes dos jovens judeus fossem preparados para servir no seu palácio. Lembra-se, Daniel e depois os seus 3 companheiros, Ananias, Misael e Azarias, jovens escolhidos, talentosos, inteligentes. Mais tarde eles tiveram seus nomes trocados: Sadraque, Mesaque e Abidnego. E aquela história grande da fornalha, que você conhece muito bem. Essa é o primeiro destaque que eu faço de Daniel. Quem foi Daniel? Segundo, as informações relatadas na Bíblia sugerem que Daniel teria passado o resto da sua vida naquela mesma região, ou seja, que não era a sua terra natal, que não era o seu país de origem. Então, as informações das Sagradas Escrituras dão a nós essa sugestão, que Daniel passou toda a sua vida, chegando à longevidade, uma vida longa, de serviço prestado a Deus. Ele passou por várias provações, e permaneceu em posições importantes, até o fim do Império Babilônico, quando o Império Babilônico cai diante dos medos e persas, por volta do ano 539 a.C. Daniel, então, já velho, preste atenção, já velho, ele ainda serve por alguns anos nesse governo do Império Medo-Persa, e foi neste período, paz dos irmãos, muitos de nós às vezes nem lembra disso, acha que Daniel viveu um dos seus momentos mais difíceis, uma das provações mais duras, esteve ali no vale da sombra da morte, e a gente pensa que esse período, quando ele foi atirado na cova dos leões, foi quando ele era ainda muito jovem. E foi nesse tempo, esse período, que Daniel mostrou sua fidelidade diante da provação mais conhecida, que foi ele sobreviver uma noite na cova dos leões famintos. Na cova de leões famintos. Uma terceira informação importante sobre Daniel, é que devido à sua fidelidade e determinação de fazer a vontade de Deus, Daniel foi chamado de um homem muito amado. Meus irmãos, que coisa linda, um crente muito amado, um homem muito amado, um jovem, já um ancião muito amado. Isso é lindo demais, porque uma das maiores necessidades do homem, sabe qual é? Não é dinheiro. Dinheiro às vezes é necessário, não é verdade? Mas uma das maiores necessidades do ser humano, sabe qual é? Ele se sentir amado. E mesmo sendo levado cativo, tirado da sua pátria, do meio do seu povo, indo para uma terra estranha, deuses estranhos, culturas estranhas, tudo diferente, leis estranhas, diferentes, a que até então ele conhecia. Daniel sempre foi uma pessoa extremamente amada, foi usado pelo Senhor poderosamente para revelar aos seus servos algumas das mensagens mais importantes do Antigo Testamento. E uma última consideração
Dentro de um breve resumo sobre a vida de Daniel nessa noite, queria falar para você que Ezequiel, um dos grandes profetas do século VI a.C., citou o nome de Daniel, que foi o seu contemporâneo. E aí eu quero chamar a sua atenção para esse tempo que nós estamos vivendo como missionários, líderes, pastores, líderes de célula, representantes de Jesus nessa geração, no meio dessa pandemia agora, onde nós temos que fazer a diferença como nós nunca imaginávamos ter que fazer, irmão. Pense nisso. Daniel, como grande exemplo de justiça, de homem de Deus, ele foi considerado uma lenda viva. Uma lenda viva. Você sabe o que é uma lenda viva? Se você for no dicionário ver o significado de uma lenda viva, você vai achar lá a seguinte definição: pessoa cujos feitos são inacreditáveis, pessoas que realizaram proezas que suplantam os limites da imaginação. Essa é uma das definições de lenda viva. Agora abra sua Bíblia bem rápido em Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo 14, e veja bem o testemunho que Ezequiel, seu contemporâneo, que viveu na mesma época, olha o que Ezequiel fala acerca de Daniel. Veja bem, queria chamar sua atenção, para que você pudesse parar para pensar, como é que os seus irmãos hoje veem você? Qual é a opinião, qual é o comentário que os seus irmãos hoje falariam a seu respeito? Qual o relato, o que os meus irmãos, você falaria a meu respeito enquanto servo de Deus, enquanto servindo e profetizando em nome de Jesus, numa época diferente daquela que Daniel profetizou em nome de Deus, Jeová, Deus de Israel? Então qual é o comentário que as pessoas fazem a nosso respeito hoje? Veja bem, que coisa linda, que testemunho lindo, quando Ezequiel profetiza sobre a condenação dos idólatras, falando sobre o julgamento inevitável. A grande pergunta que eu faço para você é: o que as pessoas falariam a nosso respeito hoje? Essa é uma pergunta que eu deixo para você. Deixa eu ler para você rapidinho, Ezequiel capítulo 14, se você estiver com a sua Bíblia aí, abra rapidinho, para você ver o depoimento, a opinião, a visão que Ezequiel, repito, profeta contemporâneo dos dias de Daniel, disse a respeito dele. Olha só: esta palavra do Senhor veio a mim, Ezequiel falando, esta é a palavra do Senhor que veio a mim, filho do homem, se uma nação pecar contra mim por infidelidade, estenderei contra ela o meu braço para cortar o seu sustento, enviar fome sobre ela e exterminar seus homens e seus animais, mesmo que estes 3 homens, olha o que Ezequiel está dizendo, mesmo que esses 3 homens, que 3 homens são esses? Noé, Daniel e Jó. Veja bem, Noé e Daniel viveram em gerações diferentes, em épocas diferentes, viveram aqui nessa terra bem antes de Daniel e Ezequiel. E Ezequiel, ao invés de falar também de Abraão, de Moisés, não, ele vai e no meio ali entre Noé e Jó, ele encaixa a vida de Daniel, seu contemporâneo, profeta como ele. Então, ao invés de ter inveja, ciúme, competição, há o que? Apreço, admiração, enaltecimento. Irmãos, nós estamos vivendo dias que nós precisamos ter mais apreço uns pelos outros, elogiar mais uns aos outros, olhar mais para as virtudes uns dos outros, porque é óbvio, falhas e limitações todos nós temos, sempre tivemos e sempre teremos, por mais aperfeiçoados que estejamos hoje sendo pelo Espírito Santo, lapidados pelo Espírito Santo, amém? Nós temos ou não temos falhas e limitações, mas olha o que ele faz, ele olha para um profeta contemporâneo, que está ali no mesmo período do que ele na terra, servindo o mesmo Deus, e ele vai e enaltece, ele diz, mesmo se esses 3 homens estivessem aqui, Noé, Daniel e Jó, estivessem nela, por sua retidão
eles só poderiam livrar a si mesmos. As orações, as intercessões deles só poderiam livrar eles mesmos. Palavra do soberano Senhor. Depois ele repete novamente, ele diz aqui: ou se eu enviar animais selvagens para aquela nação, e eles a deixarem sem filhos, e ela for abandonada de tal forma que ninguém passe por ela, com medo dos animais, juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor. Ezequiel sempre frisa, palavra do soberano Senhor, mesmo que aqueles 3 homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem nela, eles não poderiam livrar os seus próprios filhos ou filhas, só a si mesmo livrariam, e a nação seria arrasada. Mais uma vez, pela terceira vez, Ezequiel frisa, verso 17: ou se eu trouxer a espada contra aquela nação e disser que a espada passe por toda essa terra, se eu exterminar dela os homens e os animais, juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, mesmo que aqueles 3 homens estivessem nela, Daniel, Jó, Noé, Daniel e Jó, esses 3 homens estivessem nela, eles só poderiam livrar seus próprios filhos ou filhas, somente eles se livrariam. E depois do verso 19 e 20, ele repete pela quarta vez, diante do julgamento do Senhor, diante de todo o quadro caótico que a terra estava passando, eles não poderiam fazer nada, a não ser livrar, cada um se livrar, não é isso? Mas o que eu quero pontuar aqui, é que Ezequiel, ele enaltece um profeta, um companheiro, está no mesmo barco, está no mesmo reino, está no mesmo time, vestindo a mesma camisa. Isso é lindo demais. Esse é um tempo que eu acredito que Deus quer restaurar essa visão na vida da igreja. Eu creio que esse tempo é um tempo para nós pararmos, orarmos, recebermos de Deus discernimento espiritual, para a gente ver como é importante as células estarem unidas, e nós entendemos como nunca na história, que todas as células que existem, quantas nós tivermos hoje, e quantas nós atingimos e alcançarmos até a volta de Jesus, todas elas são provenientes de uma só célula, a célula protótipo. Todos nós devemos ajudar uns aos outros, crescermos uns com os outros, exercitarmos nossos dons espirituais, orarmos uns pelos outros, ajudarmos uns aos outros, para que a obra de Deus avance, o reino de Deus se expanda em toda a cidade. Meus queridos, 2600 anos depois, Daniel continua sendo um modelo de fé, um exemplo de determinação em servir a Deus, e alguém possuidor de uma vida de oração altamente consistente, para a geração de hoje e por todas as gerações. Daniel continuará, ele foi, é e continuará sendo um exemplo de alguém que serviu a Deus com brilhantismo na sua geração. Deixa eu falar para você aqui nessa noite algo muito importante. Nesse tempo, eu vou repetir que a gente não pode estar junto, que a gente não pode se reunir em círculo, cadeiras em círculo, sem mesa no centro, as cadeiras em círculo, todos nós vendo uns aos outros, olhando bem nos olhos, compartilhando, nos alegrando, e depois da célula, da reunião, do estudo, da facilitação, a gente tem a nossa confraternização, abraçar e estar ali junto aquele tempo de 1h15, 1h30, meu irmão, em nome de Jesus. Tem uma coisa que a pandemia, tem uma coisa que a impossibilidade de estarmos juntos, sentados uns com os outros, não pode tirar de nós, que é o desenvolvimento de uma vida consistente, como nunca imaginávamos ter, de oração. Essa é a nossa proposta nessa terça-feira de Tadeu. A proposta nessa terça-feira, no nosso treinamento avançado de líderes, nosso Tadel, é fazer com que você pense na possibilidade de orar muito mais e desenvolver uma vida firme, uma vida compacta, uma vida sólida de oração. Deixa eu falar para você nessa noite, meu irmão, minha irmã querida, membro da igreja, você que acompanha o Tadel, peço que você tenha um compromisso com esse treinamento. Esse treinamento é de Deus, é um treinamento fundamental no desenrolar de todo o ministério da igreja, Primeira Igreja Batista em São Fidélis. 3 marcas primordiais
numa vida de oração consistente. Para eu desenvolver uma vida de oração consistente, para você desenvolver uma vida de oração cada vez mais consistente, o que nós precisamos ter? 3 marcas eu quero destacar nessa noite. Primeira, desejo profundo pela presença de Deus. Você pode repetir comigo? Vamos repetir juntos? Desejo profundo pela presença de Deus. Essa foi a primeira marca, indubitável, notória, visível na vida de Daniel. A segunda marca, dedicação completa à pessoa de Deus. Vamos falar juntos? Dedicação completa à pessoa de Deus. Daniel foi um homem extremamente dedicado. Extremamente dedicado. Por que o diabo nunca conseguiu devorar o ministério de Daniel? Lembra que nós estudamos isso? Na primeira terça-feira do Tadeu Online, nós falamos sobre isso. O diabo quer devorar a sua célula, o diabo quer devorar o seu ministério. Na outra terça-feira, o pastor Tadeu veio e apresentou algumas razões, algumas questões importantes que nós precisamos praticar, observar, para que o diabo não devore nossa célula. E hoje eu estou propondo a você, exortando, estimulando, desafiando você ter uma vida de oração muito consistente. E para isso você precisa dedicar completamente sua vida a Deus. E terceira marca de Daniel foi a determinação. Você tem alguma dúvida da determinação desse homem? Você tem alguma dúvida diante das provações, das lutas que este homem enfrentou? Determinado em buscar a Deus, em se entregar a Deus totalmente. A terceira marca que nós precisamos apresentar para o Senhor, mostrar uns para os outros, que nós somos cristãos determinados. Há uma determinação impressionante, meus irmãos. Às vezes a gente quer impressionar os outros, não é verdade? Enquanto namorado quer impressionar a namorada, quanta esposa quer impressionar o marido, quanta gente quer impressionar o outro, a ovelha quer impressionar o pastor quer impressionar a igreja. Meus irmãos, se tem um tempo para nós impressionarmos uns aos outros, é demonstrando determinação, perseverança, garra, dinamismo, saúde emocional, saúde espiritual, sermos para frente, acreditarmos que nós somos brasileiros, vamos passar por tudo isso, nosso país vai avançar, nossa nação vai ser a maior da América Latina, em nome de Jesus. Nós profetizamos isso aqui, porque ouvi essa semana um relato de um estudioso dizendo que esse vírus está mais propenso a ganhar extensão e causar males nas pessoas medrosas, sem coragem, com estrutura frágil. Irmão, ser forte e corajoso, foi a palavra que domingo o pastor Tadeu deixou para a gente aqui, não é? Ser forte e corajoso, tenha bom ânimo. Essa é uma palavra eterna, é uma palavra que em primeira mão Deus falou para Josué, para que ele tivesse conquistas, vencesse todas as pandemias, pestes, todas as lutas, dificuldades que ele teria para levar o povo de Israel à conquista da terra prometida. E assim também nós temos que ter coragem. Coragem provém do coração, coragem está ligado ao coração, e se nós tivermos coragem, sabe o que acontece? Esse vírus não nos mata, esse vírus não vai criar raiz dentro de nós. Pense nisso. Quer impressionar as pessoas? Nós precisamos impressioná-las com uma determinação em manter a nossa confiança em Deus. Olha o que eu vou dizer para você: a determinação em nós mantermos uma confiança em Deus. Deixa eu falar para você, olha só, os anos se passaram, a Babilônia caiu diante do império Medo-Persa, porque todo império é transitório, é passageiro, tem o seu tempo. As oportunidades que Deus vai dando para a igreja, para todos nós, fazemos o bem, não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Hoje mesmo cedo, nessa terça-feira, eu tive a oportunidade de fechar a porta para alguém me ligou, pedindo informação sobre uma pessoa, e uma pessoa que não foi legal comigo, mas o que eu fiz? Eu abençoei, eu abri a porta, falei, dá uma oportunidade sim, abre a porta. Eu podia fechar a porta, mas eu preferi vencer o mal com o bem. Aleluia. Não para minha glória, mas para a glória de Deus. Sabe por quê, meu irmão? Porque a palavra de Deus diz: não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem.
Não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. E a Bíblia diz: aproveite toda oportunidade para fazer bem aos domésticos da fé. Fazemos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, meu irmão. Faça isso. Nunca tenha, você que é líder de célula, um coração rancoroso. Nunca tenha, você que é cristão, um coração rancoroso. E Daniel, na sua oração, está dizendo que Deus é o quê? O Senhor é um Deus rancoroso, o Senhor é um Deus vingativo. Não, o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus perdoador. E assim também, nós líderes precisamos ter misericórdia, compaixão, perdoar. Meus irmãos, Daniel ficou velho, mas ainda tinha lugar nos planos de Deus e no governo do novo império. Ele se destacou entre pessoas influentes e se tornou um dos homens mais poderosos no império Medo-Pérsia, que derrubou a Babilônia. Ainda na velhice, Daniel teve uma vida altamente frutífera. Não é isso que o Salmo diz? Que nós frutificaremos, que na velhice nós produziremos frutos, teremos sonhos, visões. É verdade mesmo. Assim se deu com Daniel, homem altamente frutífero, uma vida altamente frutífera. E quando você tem uma vida altamente frutífera, é inevitável que os homens invejosos se levantem contra você, procurando destruir você. Daniel estava lá entre 120 prefeitos, 120 príncipes, 120 sátrapas, prefeitos, líderes. Tinha proeminência, se tornou o homem mais poderoso do governo, abaixo apenas do rei. As pessoas, ao invés de ter apreço por ele, tem a mesma postura que Ezequiel teve, de elogiar, aprender com ele, ver o que ele tinha de diferente. As pessoas o invejaram e criaram um decreto. Você sabe qual é o decreto? Daniel era um homem de oração, orava 3 vezes ao dia. Proibiram uma lei durante um período que ninguém orasse a nenhum deus, a não ser o imperador. E quem burlasse essa lei, não obedecesse essa lei, fosse atirado na cova dos leões. E Daniel ali convencer o rei a proibir que petições fossem feitas a qualquer homem ou qualquer deus, a não ser o próprio rei, durante 30 dias. Daniel capítulo 6. Dá para imaginar, irmãos, algumas pessoas, até supostos cristãos, dá para imaginar isso, achando uma maneira de aceitar o decreto do governo, dizendo assim: não vamos burlar, não vamos continuar orando, não vamos obedecer, Deus vai compreender, nós precisamos primeiro passar por esta crise, depois poderemos servir a Deus melhor. Não, nada disso, não vão orar não, vão ficar 30 dias sem orar, não vão clamar não, nada diz que precisamos orar abertamente, podemos praticar nossa fé em segredo, podemos ser cristãos nesse período, anônimos. Não é isso que Deus quer. Diante das provações, Deus quer a igreja na frente de batalha. Diante das crises, Deus quer ver a igreja em Cristo vencendo todas elas. Diante das dificuldades, Deus quer ver cada um usando a sua inteligência, criando estratégias para não parar de se reunir, não parar de encorajar uns aos outros, não parar de avançar e não parar de crescer. Esse é um tempo, meus irmãos, que Deus pode dar um crescimento para nossas células, mesmo não presencialmente, mas vendo a coragem, a determinação do nosso coração. Amém? Pense nisso. Daniel era agora provavelmente com os 80 anos de idade, irmão, velho, não estava preocupado com autoproteção, pois vivia para exaltar o nome de Deus. Ele recusou negar a glória ao verdadeiro Rei dos Reis. Ele preferiu buscar a Deus do que negar a glória devida ao Rei dos Reis. Continuou orando abertamente como antes. Sabe por que ele não parou de orar, irmão? Sabe por que a gente não para de orar diante da crise, diante das lutas, das ameaças, das provações, das perseguições? Sabe por que a gente não para de orar? Porque a gente tem uma vida de oração consistente. Quem tem uma vida de oração consistente não consegue viver sem orar, não consegue viver sem falar com Deus. Amém? Não consegue. Queria que você pensasse nisso. Os inimigos de Daniel aproveitaram o momento e obrigaram o rei a aplicar a lei. O rei ficou triste, amava Daniel, sabia da importância de Daniel, mas ele não podia contradizer uma lei que ele mesmo estabeleceu e selou com o seu anel. Daniel foi lançado numa cova cheia de leões famintos. Deus salvou
Deus salvou este homem de fé, e o rei mandou matar os inimigos que tentaram derrubá-lo, porque toda perseguição, todo levante, todo aquele que Satanás induz para promover o mal, para caluniar, para difamar, para tentar prejudicar o andamento da igreja, está com seus dias contados, irmãos. Todos aqueles que se levantam para atrapalhar a obra de Deus, para tentar parar a igreja, tentar parar o evangelho, tentar parar como se fosse possível parar o evangelho, que é o poder de Deus, meu irmão, todos aqueles que se levantam, caem. Todas as circunstâncias criadas propositalmente, comenta-se a todo tempo na rede social, que esse vírus é um teste para uma guerra química, uma guerra de vírus, de bactérias. Comenta-se que a terceira guerra mundial, ela vai vir, e não vai ser com armamentos, com aviões, com canhões, com navios, mas vai ser através de vírus, bactérias, que serão desenvolvidas em laboratórios, pessoas estudiosas, que podiam utilizar sua inteligência para o bem da humanidade. Meus irmãos, não vale a pena entrar na rota da maldade, não vale a pena entrar na rota da maldade e se deixar dominar por ela. Olha o que Davi diz no poema do Salmo 7, 14 e 15, quero ler esse texto para caminhar para o final da nossa meditação, que nós estamos dividindo em duas partes, hoje possivelmente, num próximo Tadel. Quem gera maldade, olha o que Davi disse no poema do Salmo 7, versículo 14 e 15, quem gera maldade, concebe sofrimento, quem gera maldade, concebe sofrimento, e dá à luz a desilusão. Por isso é verdade mesmo, o mal não compensa. Quem cava um buraco e o aprofunda, cairá nessa armadilha que fez. Sua maldade se voltará contra ele, sua violência cairá sobre a sua própria cabeça. Olha só, sua violência cairá sobre a sua própria cabeça. Olha o que diz Isaías no capítulo 56, versículos 6 e 7 do seu livro: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o ímpio o seu mau caminho, o homem maligno os seus maus pensamentos, e volte-se para o Senhor, que é misericordioso, volte-se para o nosso Deus, porque Ele é grandioso em perdoar. 1 Coríntios capítulo 14, verso 20, olha o que Paulo exorta para todos nós, líderes das células nas casas, lá na cidade de Corinto: irmãos, não sejais meninos no entendimento, contudo, sejam criancinhas na malícia e adultos no entendimento. Meus irmãos, esse tempo é um tempo para a gente desenvolver nosso entendimento, é um tempo para a gente pedir a Deus discernimento, é um tempo para nós estudarmos, é um tempo para a gente poder avaliar aí a cabala negra, a nova ordem mundial que começou a partir do ano de 89, com a queda do muro de Berlim. Depois vieram os tigres asiáticos, vieram ali todos aqueles países se unindo para dominar a economia, depois o G8, e assim vai. Meu irmão, tem uma nova ordem mundial para parar a igreja, para acabar com os países, e o Brasil é a bola da vez, mas Deus não vai permitir que o nosso país, o país do avivamento, que vai entrar nas casas, através das igrejas, em céus principalmente, ganhando muitas vidas, Deus não vai permitir que o nosso país afunde, e você precisa crer nisso, irmão, precisa orar. Meus irmãos, esse é um tempo de nós, líderes de célula, da igreja do Senhor, não sermos meninos no entendimento, ficarmos de picuinha, de briguinha, de coisinha assim, de mimimi, discussão na fila do banco, discussão na rua, discutindo por político, bandeira A, bandeira B. Esse não é um tempo para nós cristãos, esse é um tempo para a gente olhar com olhos de águia, termos a mente de Cristo, e termos discernimento do que está acontecendo. Irmãos, tem coisa, eu estou aqui no interiorzão, nós estamos aqui no interiorzão, e sabemos muito pouco, mas o pouco que a gente sabe, meus irmãos, dá para ver que tem muita coisa por trás de tudo isso, e o foco de Satanás é parar a igreja, acabar com a nação do avivamento, que vai ser relevante, que vai ser luz, que vai ser admirável, diante de todas as nações, o nosso Brasil. Eu profetizo, Satanás não vai conseguir acabar com o Brasil, o seu principado, o seu trono está ruindo e vai ser destronado, vai ser, e as nossas orações são fundamentais. Deixa eu terminar lendo um último texto para você nessa noite de terça-feira.
Primeira carta de Pedro, capítulo 3, do verso 10 ao verso 12, olha só o que diz a palavra de Deus: pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Pedro está escrevendo duas cartas para encorajar os cristãos dispersos por um desencadear de perseguição feita pelo Império Romano, que queria matar os crentes. Pedro está falando sobre isso, que não é tempo para ter falsidade, não é tempo para ter deslealdade, não é tempo para a gente usar mal a nossa língua, não é tempo para discussão, para briga. Eu sou do partido tal, eu defendo o político tal. Meu irmão, há uma trama diabólica para acabar com o nosso país, e consequentemente a igreja, nós pastores, líderes. E se você quiser amar sua vida e viver dias felizes, para que os seus filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos possam viver numa terra um pouco diferente, olha o que a Bíblia diz. Você quer amar sua vida? Você quer ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Cuidado com o que você posta, cuidado com o que você fala, cuidado com o teor da sua discussão, cuidado. É tempo de discernimento, de criarmos consistência na nossa vida de oração com Deus. Afaste-se do mal e faça o bem. Acabei de dizer agora, às vezes tem a oportunidade de fazer o mal, de fechar uma porta, mas abra, ainda que fulano não mereça, ainda que fulana não mereça, aquela irmã não mereça, abra a porta, abençoa, dá uma oportunidade, faça o bem, busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor, preste atenção, os olhos do nosso Deus estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor se volta contra os que praticam o mal, se voltam contra os que praticam o mal. A fé de Daniel, meus irmãos, na velhice, foi o resultado natural de sua determinação de manter a sua pureza na juventude. Por isso eu louvo a Deus pela juventude da igreja, porque a juventude da igreja está vivendo um tempo onde a oportunidade de serem santos, se santificarem cada vez mais e poderem semear sementes santas agora, para colherem na velhice frutos maravilhosos. É uma oportunidade de ouro que a PIB São Fidélis está vivendo com os seus jovens e seus adolescentes. Vou repetir: manter a pureza, resultado natural de nós termos determinação em buscarmos a Deus e semearmos espiritualmente na nossa juventude, vai trazer resultados muito poderosos na nossa velhice. Teria sido mais fácil para Daniel se submeter às leis, às ordens do rei no começo da sua carreira e ceder o decreto de outro rei 70 anos depois. Ele já teve uma aprovação lá no início e depois uma no final, mas a mesma convicção que guiou seus passos quando jovem, levado cativo para a Babilônia, firmou os pés do velho, servo do Senhor. Amém? Por isso eu vou lembrar a você uma das palavras que nós ministramos dos finais de anos, tempos atrás, se não me engano, final do ano 2018. Não importa começar bem, o que importa é terminar melhor. Mais importante do que nós começarmos bem é terminar melhor. E Daniel começou muito bem e terminou melhor, porque ele teve uma aprovação muito mais severa, muito mais difícil no final da sua carreira. Daniel não vacilou, porque acreditou no mesmo Deus que conduziria o apóstolo Paulo 600 anos depois, quando este discípulo encarava a sua própria morte como Marte, e o apóstolo Paulo disse: porque sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito, o meu tesouro até o dia final. 2 Timóteo capítulo 1 versículo 12, vou repetir para você: pois eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito, o meu tesouro até o dia final. Amém? Aleluia.
Deus te abençoe. Terminamos a primeira parte. Então eu gostaria de dizer para você 3 marcas primordiais para nós termos uma vida de oração consistente: desejo profundo pela presença de Deus. Tenha cada dia mais desejo pela presença de Deus. Dedique-se completamente à pessoa de Deus, e a sua determinação em manter sua confiança em Deus seja uma determinação impressionante. Vamos orar? Pai, nós abençoamos nossos irmãos nessa noite, com a bênção do Senhor que enriquece, não acrescenta dores. Desperta cada líder de célula, que esses dias de pandemia, que esses dias que tem impossibilitado nós estarmos juntos pessoalmente, fisicamente, não impeça, Senhor, os irmãos de terem suas células, discutirem os temas propostos, os estudos ministrados aos domingos aqui na tua casa. Meu Deus, abençoa, revigora tanta gente que começou tão bem e já parou, outros estão parando, mas tem outros também que estão tendo as suas forças renovadas. Que os irmãos entendam, cada líder de célula, cada membro de uma célula, cada líder da igreja, entenda que esse tempo é um tempo oportuno, dado pelo Senhor, para nós desenvolvermos uma vida de oração extremamente consistente, sólida e compacta, e que a gente tenha essas características tão visíveis na nossa vida, de forma que o teu nome seja glorificado. Abençoa esta noite, trazendo cura, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo reflexão profunda, trazendo mudança de vida, mudança de propósito. Abençoa cada casa, cada um que assiste, cada um que acompanha comprometidamente com a sua igreja, com o seu líder espiritual, com seus pastores, a reunião dessa noite. Abençoa. Oramos pelo nosso país, oramos pelo nosso presidente, que o Senhor o abençoe grandemente. Oramos para que a nossa nação possa vencer esse tempo difícil, e toda bonança, toda prosperidade dos céus possa vir sobre a nossa nação, sobre o nosso país. Obrigado, abençoa nossa quarta-feira amanhã, quinta-feira, as células, sexta, sábado, e que no domingo ainda, sem a presença dos nossos irmãos, nós tenhamos forças, vigor e sabedoria para ministrar a palavra proveniente do teu coração para os nossos corações. Obrigado por essa noite, pela vida dos irmãos que estão aqui nos auxiliando no templo, irmão Murilo, irmão João Gilberto, que o Senhor os abençoe no som, na mídia, nesta noite, e abençoe cada célula, é o que eu te peço, e te agradeço nessa terça-feira, findando esse dia, em nome de Jesus, amém, Senhor.